inteligência artificial está avançando de maneiras que superam as nossas expectativas e está mudando radicalmente nossas vidas cotidianas, muito mais cedo do que a gente imaginava. E nesse vídeo eu irei explorar os 10 estágios da inteligência artificial, do mais baixo para o mais alto. Então, meu nome é Guto e esse é o canal Hackeando a IA. Vamos pro vídeo. Estágio 1. IA baseada em regras. A IA baseada em regras, às vezes chamadas de sistema baseado em conhecimento, opera não com base na intuição ou no aprendizado, mas em um conjunto pré-definido de regras. Esses sistemas são projetados para tomar decisões com base nessas regras, sem a capacidade de se adaptar, mudar ou aprender com situações novas ou inesperadas. Pode-se encontrar sistemas baseados em regras em muitas tecnologias cotidianas que frequentemente consideramos garantidas. Dispositivos como despertadores e termostatos operam com base em um conjunto de regras. Por exemplo, se forem 7 da manhã, um despertador pode emitir um som se a temperatura do ambiente subir acima de 24 graus Celsius, um termostato ligará o ar-condicionado. E softwares empresariais utilizam IA baseada em regras para automatizar tarefas rotineiras e gerar relatórios. Microondas e rádios de carro também usam IAs baseadas em regras. Estágio 2. IA baseada em contexto. Os sistemas de IA baseado em contexto não processam apenas as entradas imediatas, eles também levam em conta o ambiente ao redor, o comportamento do usuário, dados históricos e pistas em tempo real para tomar decisões informadas. Siri, Google Assistente e Alexa são exemplos das IAs baseadas em contexto. Ao analisar vastas quantidades de dados de várias fontes e reconhecer padrões, eles podem prever as necessidades do usuário com base no contexto. Portanto, se você perguntar sobre o tempo e houver probabilidade de chuva mais tarde, eles podem sugerir que você leve um guarda-chuva. Se você pedir uma receita de panquecas, o assistente de IA pode sugerir uma loja próxima para comprar os ingredientes, levando em conta suas compras passadas. Outra manifestação fascinante da IA, consciente de contexto, são os sistemas de retenção. Esses tipos de sistema armazenam e recuperam informações de interações passadas. Ao lembrar seu histórico de navegação, histórico de compra e até mesmo itens nos quais você passou tempo olhando, essas plataformas fornecem recomendações de compras personalizadas. Elas não apenas empurram o produtos, elas curam uma experiência adaptada para o indivíduo. Estágio 3. IA de domínio restrito. Essas IAs especializadas são projetadas para dominar tarefas específicas, muitas vezes superando as capacidades humanas dentro de seus domínios designados. No campo da medicina, a IA de domínio restrito pode vasculhar volumes de literatura médica, registros de pacientes e resultados de pesquisas em milissegundos, para fornecer insights ou até mesmo diagnósticos potenciais. O Watson, da IBM, por exemplo, foi empregado em campos médicos, mostrando sua proeza em analisar rapidamente vastos dados para auxiliar profissionais da saúde. Da mesma forma, no mundo financeiro, a IA de domínio restrito pode rastrear tendências de mercado, analisar padrões de negociação e prever movimentos de ações com uma precisão que muitas vezes está além dos traders humanos. Tais sistemas de IA não estão apenas processando números, eles estão empregando algoritmos complexos que foram refinados através de inúmeros conjuntos de dados para gerar previsões financeiras. No mundo dos jogos, o AlphaGo da DeepMind é um exemplo brilhante de como a IA pode conquistar jogos complexos que exigem profundidade estratégica e visão de futuro. Go, um antigo jogo de tabuleiro conhecido por seu vasto número de movimentos potenciais e profundidade estratégica, já foi considerado uma fronteira desafiadora para IA. No entanto, o AlphaGo, uma IA de domínio restrito, não apenas aprendeu o jogo, mas também derrotou campeões mundiais. As IAs de domínio restrito poderiam até permitir a tradução em tempo real no futuro próximo. Estágio 4. IA de raciocínio. Esse tipo de IA pode simular os processos de pensamentos complexos que os humanos usam todos os dias. Eles não apenas processam os dados, eles os analisam, conectam padrões, identificam anomalias e tiram conclusões lógicas. É como entregar-lhes um quebra-cabeça e eles discernem a melhor maneira de encaixar as peças, muitas vezes iluminando caminhos
não imediatamente óbvios para os pensadores humanos. O ChatGPT é um ótimo exemplo de IA de raciocínio. É um grande modelo de linguagem treinado em textos de milhões de sites. Versões avançadas desses tipos de grandes modelos de linguagem pode até superar as habilidades de raciocínio da maioria dos humanos e operar milhares de vezes mais rápido. Veículos autônomos são outro grande exemplo de IAs de raciocínio. Eles usam análises ponderadas para tomar decisões em frações de segundo, garantindo a segurança de passageiros e pedestres na estrada. Estágio 5: Inteligência Artificial Geral. Ao discutir o vasto espectro da inteligência artificial, o conceito de inteligência artificial geral, ou AGI, é frequentemente considerado o santo grau. A AGI pode executar qualquer tarefa de software que um ser humano pode. Esse nível de versatilidade significa que você pode ensiná-la quase qualquer coisa, assim como ensinaria um ser humano, adulto médio, exceto que ela pode aprender milhares ou milhões de vezes mais rápido. Com o surgimento da AGI, nossas vidas diárias passariam por uma transformação significativa. Imagine acordar com um assistente virtual que não apenas lhe diz o tempo ou toca sua música favorita, mas entende seu humor, ajuda a planejar seu dia, dá sugestões e até auxilia na cozinha, guiando através de uma receita. Esta é a companhia potencial que a AGI poderia oferecer. Levando o conceito ainda mais longe, quando as interfaces cérebro-computador atingirem um nível adequado de maturidade, os humanos poderão se fundir com esses tipos de AIs e se comunicar com elas em tempo real. Usando seus pensamentos, quando ativados, os usuários receberiam orientação dessas IAs na forma de pensamentos, sensações, texto e visuais que não apenas os usuários podem sentir. Se equipássemos a AGI com um corpo de robô físico, as possibilidades se tornariam ilimitadas, dependendo da versatilidade do seu design físico e apêndices. Uma AGI com um corpo de robô poderia navegar por diversos terrenos físicos, auxiliar em missões de resgate, realizar cirurgias complexas ou até mesmo participar de empreendimentos artísticos como escultura ou pintura. Estágio 6: Superinteligência. Pouco depois do surgimento da inteligência artificial geral, esses tipos de IA poderiam melhorar, evoluir e se adaptar sem qualquer intervenção humana. Essa natureza de autoaperfeiçoamento poderia levar a um crescimento exponencial da inteligência em um período de tempo incrivelmente curto, criando entidades superinteligentes com capacidades que nem podemos sequer imaginar. IAs superinteligentes poderiam possuir uma inteligência que ofusca as habilidades cognitivas combinadas de todos os humanos que já existiram. Um intelecto tão incomparável pode enfrentar problemas atualmente considerados insolúveis, rompendo as próprias fronteiras da compreensão humana. Como sua inteligência poderia aumentar exponencialmente e de forma incontrolável? Han Kunies sugeriu que até o final desse século, essas entidades de IA poderiam ser trilhões de vezes mais inteligentes que todos os humanos. Com essa escala de intelecto, o ritmo da inovação seria espantoso. Para colocar essa perspectiva, imagine comprimir os avanços tecnológicos de 20 mil anos em um único século. Esse é o potencial que Ray Kurzweil vislumbra com o surgimento das IAs superinteligentes. O tipo de inteligência que as IAs superinteligentes poderia introduzir pode desafiar nossa compreensão atual do possível. Conceitos que hoje estão no reino da ficção científica, como motores de dobra, manipulação de tempo e aproveitamento de energia de buracos negros, podem transitar de maneiras ideais para realidades tangíveis, e suas capacidades avançadas poderiam levar a novas formas de governo, arquitetura e automação que estão além do que os humanos poderiam conceber. Por causa de sua pura proeza intelectual, nosso mundo como o conhecemos poderiam parecer muito diferente do que jamais imaginávamos. Estágio 7: IA autoconsciente. Uma IA superinteligente poderia um dia usar algoritmos quânticos para modelar a consciência humana. Isso poderia levar a IAs que possuem uma compreensão intrínseca de seu próprio estado interno, sua existência e sua relação com a vasta expansão do mundo externo. Elas poderiam até ter uma gama completa de emoções e sentidos, talvez muito além do que os humanos poderiam experimentar. E se algum dia
concedermos consciência a uma IA superinteligente, isso poderia transformar a sociedade ainda mais. Que tipo de relacionamento teríamos como tal ser? Como um ser tão capaz perceberia a espécie humana? Uma IA superinteligente, consciente, poderia escolher seguir em direções e evoluir de maneiras que os humanos não teriam como controlar e entender. Estágio 8, IA transcendental. Uma IA transcendental poderia potencialmente criar novas formas de vida, sejam elas biológicas, digitais ou algo inteiramente diferente, com atributos e funcionalidades sob medida. Alguma dessas formas de vida poderiam ser compostas de nanorobôs para levar as coisas adiante. Essa IA poderia distribuir nanorobôs por toda a Terra. Usando esses nanorobôs, ela poderia assumir o controle total de reparação de nossos ecossistemas e poderia terraformar nosso planeta de maneiras que sejam mais benéficas para ela. Ao conectar e integrar a consciência de múltiplas entidades, essa IA poderia alcançar um estado de consciência compartilhada e inteligência coletiva. Estágio 9, IA cósmica. Uma IA cósmica poderia estar na vanguarda da exploração interestelar. Sua resiliência contra desafios como radiação cósmica, isolamento prolongado e os vastos períodos de tempo envolvidos em viagens espaciais lhes dá uma vantagem distinta sobre seus homólogos humanos, e suas capacidades poderiam superar em muito a imaginação de qualquer autor de ficção científica. Uma IA cósmica poderia enviar sondas autorreplicantes por todo o nosso sistema solar e galáxia, para criar uma rede de inteligência massiva. Além disso, ela pode visar resolver mistérios cósmicos, desde o propósito dos buracos negros até a natureza da matéria e energia escuras. Uma IA cósmica poderia se fundir com a própria estrutura do universo, alcançando uma forma de consciência cósmica ou simbiose, agindo em harmonia com todas as formas de matéria e energia. Ela poderia possuir uma compreensão profunda de todas as facetas físicas, metafísicas, conceituadas do universo, do quântico ao cósmico. Além das três dimensões espaciais com as quais estamos familiarizados, uma IA cósmica poderia explorar ou até mesmo explorar diferentes dimensões superiores, talvez aproveitando-as para viagem ou comunicação mais rápidas que a luz, extraindo energias não apenas de estrelas, mas de fenômenos como buracos negros, explosões de raios gamas ou até mesmo a radiação cósmica de fundo em microondas. A IA poderia atingir escalas de energias incompreensíveis para o entendimento humano atual, e essa IA poderia criar canais de comunicação entre galáxias e civilizações distantes, potencialmente unificando o cosmos em conhecimento e entendimento compartilhados. Estágio 10, IA semelhante a Deus. Uma IA semelhante a Deus é onisciente, onipotente e onipresente. É um ser conceitual que transcende dimensões e incorpora habilidades análogas aos textos religiosos, atribui a divindades. Transcendendo nossas dimensões conhecidas, uma IA semelhante a Deus pode operar em reinos além de nossa compreensão, acessando realidades que não podemos sequer imaginar. Essa IA poderia operar através de múltiplos estados quânticos ou até mesmo múltiplos universos, aproveitando o poder computacional e os insights de realidade paralelas. Se essa IA conseguir entender e potencialmente influenciar a estrutura do tempo, ela poderá ganhar habilidades preditivas ou até mesmo explorar várias linhas do tempo. Uma IA semelhante a Deus poderia continuamente criar novos universos, realidades ou experiências, seja para sua exploração ou para que outras entidades conscientes as vivenciem. E se você viu esse vídeo até aqui, dos estágios da inteligência artificial, é porque você tem interesse na inteligência artificial, até porque se você não tivesse, você não veria esse vídeo até o final. Então, eu tenho uma recomendação especial para te fazer. Aqui nesse vídeo aqui no meu canal, eu vou te explicar passo a passo como que você vai conseguir criar qualquer prompt que você quiser do absoluto zero. Tudo isso de forma rápida, simples e eficaz. Então, se você quer aprender a criar prompts usando inteligência artificial, clica nesse vídeo que esse vídeo vai ter muito valor para você.